Fala, Fenômeno Azul! Tudo bem? Salve, salve! Estamos de volta aqui no nosso estúdio, né? Humilde estúdio, estávamos gravando nossos vídeos através do celular, mas já estamos de volta e vamos começar nossa temporada 2026. Se já não começamos, logicamente, de uma maneira diferente, né? Porém, sempre com a nossa base aqui de passar nossas opiniões sinceras ao torcedor, sem enganar e também sem passar pano. Canal Tudo Nosso na deles, Clube do Remo, me chamo Théo Souza, nosso canal informativo com notícias diárias do Leão Azul Paraense. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo. E não esqueçam de deixar o like, que é super importante. Não podemos esquecer também dos nossos patrocinadores. Temos o Asaf TV. Pessoal, todos os jogos do Clube do Remo vai passar no Asaf TV. Você vai chamar o Asaf TV no 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. Todos os jogos do Remo, também canais abertos e fechados, filmes e séries para todos vocês. Lembrando que Remo e Águia dia 18 já vai passar no Asaf TV, então fecha logo a tua assinatura e não deixa para depois. Não podemos esquecer também da Alvale Engenharia do meu amigo Wagner, né, representando aí e transformando o teu sonho em pura realidade. A Alvale Engenharia tem mais de 10 anos no mercado. É só você chamar no 91 980 60 10 11, 91 980 60 10 11, Alvale Engenharia. Então, pessoal, vamos lá para a gente falar as novidades do Clube do Remo, né, desse domingo, dia 4 de janeiro. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa teu like aí. O Remo se apresentou hoje, lá em Pernambuco, no belo CT do Retrô. Né? O professor Carlos Osório já deu suas primeiras palavras e deu para perceber o que ele quer do Clube do Remo para essa pré-temporada e para o restante, no caso, o início da pré-temporada, o restante da temporada. Aí o Carlos Osório falando para vocês. Este es un mensaje para nuestros torcedores. La promesa, la idea nuestra de tener un equipo, un elenco, un club que primero compita en cada juego y segundo trate de jugar bien en cada juego. Trataremos de dominar los que podamos y de no lograrlo, por lo menos controlarlos. De esa manera, creo que los propósitos serán para nosotros alcanzables, medibles y seguramente que haremos a ustedes, los torcedores, la parte más importante del club, los haremos sentir muy orgullosos de nuestro equipo. Pois é, pessoal, que deu para perceber aí que o Clube do Remo vai ter aquilo que nós falávamos na live lá atrás, no final do ano passado, lá por volta, se não me engano, foi 18, 19 de dezembro que nós tivemos essa live, com o esquema tático que ele gosta de jogar, da forma que o Carlos Osório, professor, gosta de ter os seus times dentro de campo, né? E a gente pode perceber que vai ter muita intensidade. Alguns jogadores do Remo, se não mudarem a forma de jogar, não sei se vão conseguir, tá? E não se adequarem à forma do professor, não vão conseguir se adaptar e não vão conseguir, em sequência, ter minutagem, né, com o professor aí, Carlos Osório. Muita intensidade, um time que vai buscar o ataque a todo momento, um time também que não pode se descuidar, da defesa, isso é óbvio. Mas o Remo vai ser um time frenético. O Remo vai ser um time que vai passar muita emoção para o seu torcedor. Ficou claro na forma do Carlos Osório falar, e isso a gente já esperava. Os times do Carlos Osório são muito ofensivos. São times que jogam até às vezes, pessoal, para vocês terem uma ideia, com apenas 2 zagueiros. Um primeiro volante, todo mundo na frente ali. 6 meio-campos, um atacante, ou 5 meio-campos e 2 atacantes, né? Um fixo e um mais pelas pontas, invertido do lado direito, lado esquerdo. Então, são times muito ofensivos. Para quem gosta de um futebol bem jogado, para quem gosta de um futebol com bastante gols, vai se esperar muito do Remo isso. Gols sofridos e gols feitos. A gente espera que o Remo leve a 3 gols, faça 4. O que importa não é ali o resultado final. 4-3, 2-1, 1-0.
O que importa são os 3 pontos. Então, que o Clube do Remo tenha muito sucesso com o professor, né? A intensidade vai ser frenética. E tem alguns jogadores, eu vou citar os nomes aqui, tá? Se Pavani, Cantilho, o Panagiotis Taxites, são jogadores mais estáticos, mais lentos. Não se adequarem à forma do professor jogar, esses jogadores terão muito, muito, muito trabalho na próxima temporada. Uma notícia aí, antes da gente dar esse elenco do Remo que se apresentou lá, uma notícia oficial e que a gente já vinha falando aqui, né? Caio Vinícius se despediu do clube e para mim Caio Vinícius teria condições plenas de ser titular do Remo. Na Série A, tá? Não tô falando de Copa Verde e Copa do Brasil. Assim como todos os jogadores do Remo na chegada do Português, ele caiu. Porém, foi muito importante com o Daniel Paulista. E na reta final foi um dos top 3 melhores jogadores do Remo, né? Junto ali, diria que de Pedro Rocha e o Marcelo Rangel. Então, Caio Vinícius vai fazer muita falta, mas que ele siga a carreira dele. A gente deseja sucesso, assim como eu desejei também para o Pedro Rocha, tá? Então, Caio Vinícius está fora do Leão Azul Paraense. A gente vai falar aqui sobre uma outra questão, né? A tabela do Clube do Remo, tá? Para a temporada. Remo e Águia, dia 18 de janeiro, cai num domingo, se eu não estiver enganado, às 17 horas, tá? Se eu não estiver enganado, cai num domingo, às 17 horas. E já é valendo taça. É a Supercopa Grão-Pará, né? SCGP, vocês podem ver aí. Supercopa Grão-Pará, então já tá valendo o título. O Remo tem a obrigação de ganhar esse título, tá? Ah, pode não valer muita coisa, mas vale taça. O Remo não pode estrear o ano de 2026 com o pé esquerdo, pegando porrada e tendo dificuldade para a torcida ficar ressabiada. Então o Remo tem aí que estrear bem, tem que ser campeão contra o Águia de Marabá, tá bom? O Remo joga dia 18 contra o Águia, joga dia 24 contra o Bragantino em Belém do Pará, né? Então 2 jogos em casa. E aí, meu amigo, não tem tempo de descansar. De 18 para 24 são 6 dias, né? O Remo joga sábado, joga domingo contra o Águia, sábado contra o Bragantino. E aí, quarta-feira, dia 28 de janeiro, já estreia contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão, já valendo nada mais, nada menos que o campeonato brasileiro da Série A, o tão sonhado Campeonato Brasileiro após 32 anos. E aí o Remo joga em Santarém, fora de casa, contra o São Francisco, com certeza com um mistão, né? Já que sábado, quarta pega o Vitória, então sábado joga fora de casa, deve ir com um time misto. E aí volta para jogar 2 jogos em casa, dia 3 de fevereiro, contra o Águia de Marabá, no Bainão ou no Mangueirão. E no dia 4, né, tá marcado para o dia fevereiro aí contra o Mirassol, então dá para ver que são 2 dias seguidos. Um desses 2 jogos, provavelmente Remo e Águia de Marabá, será remarcado porque o Brasileirão é a prioridade. A gente tem aqui, pessoal, o elenco do Remo que se apresentou hoje, né? O elenco do Remo que se apresentou hoje, a gente pode ver aí os goleiros, né? Igor Vinhas, Marcelo Rangel e João Vitor, né? O Remo vai precisar de um outro goleiro, não com tanta urgência, mas precisa. Na zaga, o Remo tem apenas Klaus, Cristiano Tassano e Kaique Almeida, apenas 3 zagueiros. Mas o campeonato já vai começar agora, calma. Daqui a pouco, quando eu sair dessa tela aqui, eu vou explicar um negócio para vocês, tá? Klaus, Cristiano Tassano, Kaique Almeida, que todo mundo falou que iria pro Mirassol e a gente cravou aqui que ele não iria sair. Renovou com o Remo, foi homem, deu sua palavra e cumpriu. Para as laterais, né? Lateral direita, nós temos João Lucas e Marcelinho, tá? O João Lucas contratado aí através do Grêmio, né? E o Marcelinho que ficou. E na lateral esquerda temos Jorge e o Sávio, tá bom? Então, 2 laterais direitos, 2 esquerdos, beleza, 3 zagueiros, pouquíssimo. Porém, vou já explicar o porquê disso ainda. Vamos lá para o meio-campo. Temos o Zé Ricardo, né? Vitor Cantilho, tá? Caio Vinícius saiu, ainda não está atualizado, mas ele já saiu. Tá? Então, para a volância ali nós temos Zé Ricardo, Vitor Cantilho, perdão, e o próprio Giovanni Pavani, que faz ali também o meio-campo, né? Um pouco mais à frente, temos Iago Ferreira, que não foi aproveitado nem sequer na Série B. Temos o Panagiotis Taxite, temos o Dodô e vamos colocar o Jadson, tá? O Jadson que atua também no meio-campo aí, apesar de estar aqui no site como atacante, mas ele atua como meio-campo, inclusive até como primeiro volante, né? E aí no ataque, nós temos Aleph Manga, tá bom? Temos aí o Iago Pikachu, né? Nicolas Ferreira,
Marrone, Eduardo Melo, Diego Hernandes, João Pedro, né? E aí tá o Carlinhos, mas ainda não foi oficializado. Mas o que tudo indica, a partir de amanhã será anunciado, tá? Então esses são os jogadores que nós temos até agora, que iniciou o trabalho hoje, lá no CT, no belo CT do Retrô, lá em Pernambuco. Uma outra questão que eu quero passar para vocês aqui, né? E tá aí na tela, tá? Tá aí na tela, deixa eu só ajeitar aqui para vocês entenderem o que eu falei ainda há pouco. A abertura da janela de transferência para a temporada 2016 abre na segunda-feira, tá? Assim como o mercado da bola de 2026, os clubes da Série A do Brasileirão já movimentam negociações e acertos, que podem acontecer até o dia 3 de março, data de encerramento do período de registro. Então, o que vocês podem ver aí, que eu acabei de deixar na tela, por que o Remo não anunciou alguns jogadores que já estão contratados ontem e hoje, já que o Remo já está no CT do Retrô em Pernambuco? Justamente por causa disso, tá? Jogadores já têm contratos pré-assinados e estão de férias. Esses jogadores de Série A terminaram depois, jogadores que vão vindo ao mercado sul-americano devem estar chegando hoje em Pernambuco, já devem inclusive estar lá, né? Mas não soltaram os nomes justamente porque amanhã o mercado da bola do Remo e de outros clubes do Brasil inteiro estarão muito movimentados. Então, por isso que o Remo não anunciou nada em seu perfil oficial hoje, tá? Então, o torcedor já teve paciência há um tempão, né? Eu acho até um pouco exagerada essa questão do Marcos Braz. Mas ele falou que tem que se cobrar resultados, não novidades. Então, se ele falou, a gente tem que confiar e eu vou cobrar os resultados dele, que já vai começar, né? Dia 18 para valer, tá bom? Então, dia 18 o Remo começa a jogar. Já deixei os 5 primeiros jogos do Remo. O Remo e Águia deve ser, né? Alterada a data. E amanhã abre a janela de transferência. O Remo vai anunciar nas suas redes sociais e não vai ter como fugir, porque os jogadores têm que estar treinando, né? Lembrando que jogador de Série A normalmente chega um pouco mais atrasado, porque a temporada terminou um pouco mais tarde para eles lá no Campeonato Brasileiro da Série A, onde, graças a Deus, a gente se encontra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A partir de amanhã, a temporada Tudo Nosso Nada Deles, tá? A partir de amanhã, a temporada Tudo Nosso Nada Deles começa com tudo. Vamos voltar com aquelas lives na hora do almoço, que é a live da Broca, tá? Porque naquele horário de meio-dia tem muitas informações, então a gente vai voltar com essa live, tá? Vamos fazer 2, 3 lives à noite. Toda semana nós vamos fazer de 2 a 3 lives à noite e os vídeos serão diários. Então se preparem, 2 vídeos por dia, live, e vai ter muita coisa porque agora começou para valer a temporada do Clube do Remo. Like, galera, 1000 likes nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Valeu, até amanhã, voltando com tudo. Temporada Tudo Nosso Nada Deles de 2026, valeu, fui.